Boa noite, pessoal. É uma noite muito agradável. O Coral Graça sempre é bom, mas hoje está melhor, né? É uma noite muito agradável. Primeiramente, vamos ler a Bíblia, João, capítulo 11. João, capítulo 11, por favor, procurem. João, capítulo 11, a partir do versículo 32. Se vocês acharam, eu vou ler a partir do versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Nós lemos até aqui. Pessoal, nós mesmo lendo, todos nós a mesma Bíblia, mas cada vez que nós lemos, nós sentimos algo diferente, e dependendo de como eu estiver me sentindo, eu enxergo a Bíblia de uma forma diferente. Então a Bíblia, ela, para nos conduzir para um verdadeiro mundo da fé, ela tem muitas histórias. Eu li a Bíblia 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 50, 60, 70 vezes. E no começo, quando eu li a Bíblia, eu não entendia direito, mas eu pude ver Jesus Cristo conduzindo o mundo do meu coração. Quando a gente vê a Bíblia, o servo mais antigo de Abraão, ele foi para Padã-Arã, esse servo, para arranjar uma esposa para Isaac, filho de Abraão. Ele foi para a Mesopotâmia, e ele estava no poço e se encontrou com a Rebeca. E aí veio a Rebeca e se tornou esposa de Isaac, nasceram filhos, e assim continua a história deles. Simplesmente eu li assim. E aí eu estava lendo a Bíblia de novo. Jacó, para fugir do seu irmão Esaú, foi para Padã-Arã. E lá no poço, ele se encontrou com a Raquel. Eu simplesmente li. E os dois se casaram e viveram bem. E depois o Moisés, ele foi para Midian. E lá no poço, ele se encontrou com a Zípora. Nossa, então se você quiser encontrar uma esposa, tem que ir para o poço. E naquele tempo eu era solteirão. E eu também pensei. E eu ia e voltava para aquele poço também.
Mas a minha esposa, eu não me encontrei no poço com ela, eu me encontrei na estação de Puchon. Tinha o missionário Anderson, e ele perguntou para mim, hoje você quer sair comigo? Para onde? Para Puchon. Por que eu vou? Ah, vai ser bom para você se você for. Ele não me falou nada e me levou. E quando eu desci na estação de Puchon, uma senhorita apareceu. Os dois já tinham combinado tudo. E eu fui para a casa dela, e naquele dia a gente comeu curry. E Puchon e Incheon é tão perto, né? Tão bom isso. Eu também não me esqueço disso até hoje. Não é simplesmente que a gente lê a Bíblia. No começo eu não percebia isso, mas depois... Jesus Cristo também se encontrou com a mulher samaritana no poço. O poço, está representando a esposa, a noiva. Lendo uma vez, 2 vezes, continuamente lendo... essas coisas começam a aparecer. Então, o que é mais importante? Falando a mesma coisa, 2 pessoas podem pensar de forma diferente. Uma vez, vieram os músicos da Rússia, e a gente, para tratar eles bem, a gente comprou uma sopa de osso, e eles comeram essa sopa. E depois a gente descobriu, os russos não sabem com que sabor tem aquela sopa de osso. Não é doce, nem salgado, não tem gosto de nada. Não tem alguém que tenha melhor paladar do que os coreanos, né? Porque eles sentem o sabor nas mínimas coisas. A gente come a mesma sopa de osso, mas é muito diferente da sensação que os russos têm ao comer aquela sopa dos coreanos. Então, assim também, nós ficando junto com Jesus Cristo, se por acaso, qualquer um de vocês que seja, se o seu pensamento se conectar com a palavra da Bíblia nessa noite, o coração de Jesus e o seu coração vão se tornar um. Um jovem se encontra com uma senhorita e aí conversando com ela, entra um coração de amor. Então esse jovem, para aquela senhorita, o que ele vai falar? Vai falar coisas felizes, palavras de esperança, vai falar palavras boas. Mas, para a senhorita tão agradável que ele se encontrou pela primeira vez, eu queria morrer, vai falar isso? Então, se os dois começarem a se amar, o coração um do outro vai começar a fluir um para o outro, e o coração vai começar a combinar. E cada vez que eles conversam, quanto mais eles conversam, mais amor vai surgindo no coração deles. E o que é incrível? É que quando o meu coração se torna um com o de Jesus Cristo, assim como a eletricidade, ela se conecta pelo fio elétrico, assim também. Sabe o que é incrível? O que começa a acontecer? O meu coração começa a se conectar com Jesus. Eu começo a vomitar meu coração para Jesus. E depois, o coração de Jesus começa a fluir para dentro do meu coração. E nesse momento, sabe o que acontece? O coração de Jesus fluindo para dentro de mim, a paz de Jesus fluir para dentro de mim, o amor de Jesus fluir para dentro de mim, a esperança de Jesus fluir para mim, a felicidade de Jesus fluir para meu coração. Isso não é um sonho. A justiça de Jesus flui para dentro do meu coração. A santidade de Jesus fluindo para dentro do meu coração. Mesmo eu não querendo me tornar igual a Jesus Cristo, eu vou acabar me tornando igual a Jesus Cristo. Em 1965 eu fui para o exército e a primeira coisa que eu passei lá foi, quando eu fui, eles me deram 3 uniformes, 3 meias, 3 luvas, me deram o completo uniforme, né? Mas tem muito roubo dentro da base, né? Mas não podemos falar roubo lá dentro.
Por quê? Na verdade, todas essas uniformes estão dentro da base coreana. Então, a gente não pode falar que isso é um roubo. A gente está falando só que é uma troca de lugar. A gente não fala que roubaram de mim. A gente fala que trocou de lugar, trocou de dono. Então, todos os meus objetos eu fazia um triângulo. Então, a pessoa que roubava fazia um círculo naquele triângulo que eu tinha feito. Então, não adianta nada eu fazer os meus sinais. Aí ficava um triângulo, um círculo e de repente tinha até um quadrado. E tinha gente até que colocava um sinal de soma, né? Nossa, aí ficava muito complicado. Aqueles sinais dentro do uniforme. E um dia minha luva sumiu. Nossa, naquele tempo, o que eu tinha muito medo, né, dos soldados superiores, né, porque eles falavam, onde você vendeu tua luva? Ah, eu perdi, fugi, roubaram. Não, eles não falam assim. Onde você vendeu essa luva? E eu tinha muito medo deles. E no meu coração, eu pensei, eu também tenho que roubar a luva de alguém, eu estou na base. Mas eu não podia simplesmente roubar de alguém. Para não ser pego, eu tinha que roubar de um, aí trocar, aí colocar no outro lugar e pegar daquele outro e trocar de lugar, assim, né? Isso daí é o método de trocar lugar na base. Então, eu pensei, quando todo mundo estiver dormindo à noite, eu finjo que vou no banheiro e vou trocando as luvas de lugar e eu pego uma luva para mim. Mas naquele tempo, eu estava orando. E Deus me deu que coração? Se você roubar a luva, você pode não ser pego. Mas, se por acaso, se você for pego roubando a luva, você vai poder continuar pregando dentro da base? Eu me assustei. Se eu for pego roubando, todo mundo já fica falando, cristão, e as pessoas vão falar, um cristão rouba, Imagina, 3 anos eu não poder pregar. Então eu viveria de uma forma muito miserável dentro da base. Eu ficava muito feliz em poder pregar. Quando eu estava em Tegu, eu fui para um estudo bíblico, toda quinta-feira na Casa da Moeda. E eu ia lá, e as senhoritas, porque eu não podia entrar na Casa da Moeda, né? Então ali fora tinha uma pracinha de uma escola, e aí até a tarde da noite eu ficava fazendo estudo bíblico com elas. E depois eu falava para elas entrarem de novo e eu andava de novo, eu entrava no ônibus para poder... Mas para chegar até o ponto de ônibus, eu tinha que andar 1 quilômetro. Naquele tempo eu fiquei tão feliz. As luzes das estrelas no céu brilhavam tanto. Hoje, ela recebeu salvação. Nossa, que bom, ela recebeu salvação. Semana que vem, quem será as pessoas que vai receber salvação? Então a felicidade começou a transbordar dentro de mim. Mas na base, eu tinha que pregar o evangelho. Tudo bem se eu não for pego, né, se eu roubar, mas se eu for pego, aquele ladrão, ele é cristão e é tudo mentira que ele é cristão, ele só fica roubando aqui dentro. Então, imagina, eu ficar 3 anos dentro do exército e não poder pregar. Apavorante. Só de falar sobre Jesus Cristo, a gente se conecta com o coração de Jesus Cristo, a gente pode ter força, a gente fica feliz, alegre. Então, por mais que eu fique falando o dia inteiro sobre Jesus Cristo, eu fico feliz. Vamos supor, você não vai ser pego roubando, mas se por acaso você for pego roubando, como você continuamente vai pregar o evangelho? E se eu não pregar o evangelho por 3 anos, eu vou me corromper. Vou fracassar por completo.
E naquele dia, aquela voz me impediu de roubar. Senhor, eu não consigo roubar. Mesmo que eu tenha que passar por dificuldade, eu vou passar. Mas eu tenho um pedido a lhe fazer, Senhor. Me dê um par de luvas. Eu orei. E aí eu dormi e no dia seguinte eu fui receber treinamento. E naquele dia era dia de jogar granada, né? Na mão direita a gente segura a granada e aí com a mão esquerda a gente tira aquele pin de segurança. Se a gente não tirar o pin de segurança, então não estoura. Mas quando a gente tira o pin de segurança, quando ela toca no chão, naquele momento a pólvora ela acende ali dentro e esse tempo demora 3 segundos para poder fazer aquela explosão. E aí todo aquele ferro que tem ali dentro começa a se espalhar por todo lado, né? Então aí a gente jogava, aí a gente tirava aquele pin e ficava 1, 2, 3 e lançava. E como a gente estava com muita pressa na guerra, na época da guerra, né? Aí falou que tirava o pin, lançava, nem falava 1, 2, 3 e lançava, e outro pegava e já lançava de novo. Não tinha nem tempo, né? Que tinha tanta pressa na guerra, então eles só lançavam e a gente fazia esse treinamento. Então, ali dentro tem um monte de pedacinho de ferro, né? E aí tem pólvora ali dentro e quando pega com o chão e aí a gente falava 1, 2, 3 e lançava. E se você não sabe treinar isso, sem você saber, você acaba lançando assim. E se você jogar em qualquer lugar, vai criar um grande problema, né? E no exército, eles davam 50 minutos de treinamento e 10 minutos de folga, né? E a maioria fumava nos 10 minutos. E não fazia muito tempo que a gente estava ali na base e aí a gente não se conhecia. Aí uma pessoa me perguntou, Supark, por que você não está com luva? Não tenho luva. Por que você não tem luva? Ai... aqui roubaram a luva de mim. Cara, por que você não falou pra mim? Lá no exército todo mundo fala assim, né, na base. Cara, por que você não falou pra mim? Por quê? Você tem 2 pares de luva? Sim, eu tenho. Onde que você roubou o outro par de luva? Claro, né, que é. Que roubar o quê? Então, mas de onde você conseguiu outro par de luva? O meu irmão, ele é o cabeça aqui da base. Ele falou que ia ficar com frio na mão e ele me deu mais um par de luva. Olha aqui, o que é bom de ter um colega? E ele tirou um par de luvas e me deu. Aquele par de luva não é um par de luvas. Hoje em dia, um par de luvas você compra com alguns reais, né? Mas naquele tempo, eu coloquei aquela luva na minha mão. Nossa, eu fiquei tão agradecido. Foi a primeira vez que Deus me respondeu a oração dentro do exército. Deus, o Senhor está vivo dentro da base. O Senhor está trabalhando. Então eu tenho muitas dificuldades, eu tenho muita tentação e problemas também. Mas eu posso abandonar todas as coisas. Mas Deus, eu não tenho como abandonar. Eu fiquei 3 anos no exército e depois que eu acabei o treinamento, eu saí da base de comunicação. E naquele tempo eu tive esse coração. Deus, por 3 anos, o Senhor me ajudou, por isso eu agradeço. Então, eu estava para ser despachado do exército e eu sempre dormia na igreja, né? Morava na igreja, mas quando eu voltei para a igreja, não tinha mais nada. Roubaram tudo, quer dizer, trocaram tudo de lugar, já não tinha mais nada, né? Só uns pedacinhos de ferro.
E quer dizer, na verdade, quando eu fui para minha igreja, eu voltei e tinham tirado todas as minhas coisas. E eu não tinha mais uniforme nenhum, né? E aí, na última noite, eu orei, Deus, eu tive esses 3 anos muito graciosos aqui dentro da base. Deus, o Senhor me ajudou em todas as coisas. Agora eu tenho que ser despachado e dessa parte também de devolver os uniformes, que o Senhor me ajude. Por favor, permita que eu devolva os uniformes. Faltava 1 mês, na verdade, para ser despachado. Então, era uma grande base, né, de comunicação. E aí não tinha um capelão lá, e aí veio um capelão. Era o pastor E. Johnson. Ele já faleceu. E eu convivia muito bem com ele. E um dia, o pastor falou para mim, o soldado Park, você já devolveu todos os seus uniformes? Sim, pastor, já devolvi tudo. E ele colocou a mão no bolso e ele tirou, e ele me deu 2.300 bons. Em 1968, 2.300 bons era uma grande quantia de dinheiro. Eu falei, pastor, não precisa. Por favor, receba. Não, pastor. Não, por favor, receba. Não tem problema, pastor. Recebe. Sim, obrigada, pastor. E aí eu pedi para o outro soldado, né? Você resolve com esse dinheiro todo o uniforme que eu tenho que devolver. E assim eu pude sair, né? E naquela noite eu fui dormir, acho que eram umas 10 horas da noite, eu comecei a orar. E como eu estava sozinho na sala de culto, eu estava orando, né? Gritando bem alto. Não, mas aquele pastor, ele não tinha ouvidos para ouvir, mas será que ele escutou a minha oração? E vendo Deus resolver essa minha última situação difícil, e no dia seguinte, quando eu estava saindo da base, eu pensei, se esse Deus estiver comigo, onde quer que eu vá, mesmo que seja no deserto do Saara, eu vou poder viver. Mesmo que seja na Antártida, eu também vou poder viver. Eu me deparei com muitas situações difíceis, mas Deus sempre me conduziu. Esse Deus, eu não quero perder esse Deus. Eu não quero abandonar esse Deus. Porque eu estava na base de comunicação, então eu estava cuidando de todas as notas das provas dos alunos, né? Dos soldados, quer dizer. Então, se você fica entre os 5 melhores lugares na prova, então o soldado é que pode escolher para onde ele quer ir. Aí um dia alguém vinha me pedir, por favor, me faz ir para tal base, porque tem uma base boa para ir, né? Em uma semana, então 5 classes se formavam. Então, 5 de cada classe, então 25 pessoas eu podia ajudar. E naquele tempo, o soldado de cargo alto, ele estava lá, né? E hoje ele está presente aqui. E aquele soldado de cargo alto, eles vinham, me pediam e me tentavam para conseguir esses 5 primeiros lugares. E eu calculei. Quando eu calculei as propinas que eu podia receber, eu poderia ganhar mais de $100.000. Se eu ganhar $1 milhão e abandonar Deus, isso vale a pena? Não. Jesus Cristo é tão precioso para mim. Ele é tão bom. Ele odeia o pecado. Embora tenha vindo essas tentações às vezes, mesmo tendo todas as coisas, se eu me afastar de Jesus Cristo, o que eu vou ganhar com isso? Em 1962 eu me encontrei com Jesus Cristo e por 56 anos
Por toda essa vida, Jesus Cristo se tornou no meu dono e Ele me conduziu. E para acontecer isso, sabe o que é importante? Eu dizer que acredito em Jesus Cristo, não é que eu oro esforçadamente, eu cumpro os mandamentos, eu oferto bastante, não é isso que é acreditar em Jesus. Acreditar em Jesus Cristo, se eu falar em uma palavra, é o meu coração e o coração de Jesus Cristo se tornarem um. Se o meu coração se tornar um com o de Jesus Cristo, independente de quem seja, o coração de Jesus Cristo vai fluir para dentro de vocês. Jesus Cristo vai estar com vocês. Por isso, independente do problema que lhe surgir, se você estiver sozinho, isso é um problema. Mas se Jesus Cristo estiver com vocês, isso já não é mais problema. João capítulo 11, que nós lemos hoje, fala sobre o Lázaro. Então Lázaro vivia com Maria e Marta, né, os 3 irmãos que viviam sem os pais. Mas aconteceu algo muito interessante, né? Escutem bem. Um dia, Maria, Marta e Lázaro, os 3 viviam em Betânia, e o Lázaro de repente ficou doente. Não sei se era câncer, se era tuberculose, não sei. Mas ele ficou doente. E aí os irmãos começaram a ficar preocupados e mandou alguém para Jesus Cristo. Jesus, aquele que o Senhor ama, o nosso irmão Lázaro está doente, venha logo e cure-o. No coração de Maria e Marta, se Jesus vier, elas acreditavam que Jesus podia curá-lo de qualquer doença. Por quê? Ele curou o enfermo havia 38 anos, o cego de nascença, a filha de Jairo. Ele curou muitos doentes. Mas a Maria e Marta mandou uma pessoa para Jesus Cristo para chamá-lo logo. E Jesus Cristo vinha e estava esperando com que ele viesse para curar seu irmão Lázaro. Mas Jesus não veio. E somente as pessoas que elas mandaram. Ah, porque só vieram vocês? Eu pedi para vocês trazerem Jesus. Por que vocês não trouxeram? Como vocês vieram sem Jesus? Jesus falou que essa enfermidade não é para a morte. Ah, é? Ah, mas seria bom se ele tivesse vindo. Não, mas não veio. Tá, não veio, mas ia ser bom. Mas se ele falou que essa enfermidade não é para a morte, então Jesus não vai deixar nosso irmão morrer. Então elas estavam despreocupadas porque não era para a morte. Com certeza Jesus falou que essa enfermidade não era para a morte, mas a situação estava diferente. Lázaro estava cada vez mais, ai, minha cabeça, ai, meu peito, ai, eu tô morrendo, ai, lá, Marta, Maria, faz alguma coisa. E de repente ele morreu. O que aconteceu? Ele morreu. Agora, no coração de Maria e Marta, a palavra de Jesus disse que não era para a morte essa enfermidade. Mas o seu irmão Lázaro morreu. Com certeza Jesus falou que não morreria, mas morreu. Então, se elas tivessem acreditado que na palavra de Jesus que ele não morreria, mesmo que Lázaro morreu, elas teriam que dizer que ele não morreu. Morreu, mas Jesus falou que essa enfermidade não era para a morte. Elas tinham que acreditar dessa forma. Mas Maria e Marta, com certeza Jesus falou que ele não morreria, mas ele morreu.
Então, a palavra de Jesus disse que não morreria, mas ele morreu. Então, porque o coração estava diferente, o coração de Jesus já não podia mais fluir com elas, entenderam? Então, na vida espiritual, no problema na vida espiritual, a gente não é que tem que fazer muitas boas obras, orar bastante, ofertar bastante. Não, tudo bem, isso é bom, mas vida espiritual é o meu coração se unir ao coração de Jesus Cristo. Isso é acreditar em Cristo. Então, independente de como eu enxergue, com certeza ele morreu, ele parou de respirar, ele não tinha mais pulsação, o corpo dele estava ficando gelado, ele estava apodrecendo, estava começando a feder. Isso é o que nós enxergamos e dizemos que é a morte, não é? Então, tem uma pessoa que está deitada, não está respirando, não tem pulsação, o corpo está gelado e o corpo começa a perecer. Então, a gente diz que está morto, não é? Então, para saber se está morto, a primeira coisa tem que ver se tem pulsação ou não, não é? Porque a pessoa morta não tem mais pulsação. Então, quando eu vejo, Lázaro com certeza morreu. Não está respirando, não tem pulsação, ele está fedendo, ele está fedendo podre. Quando eu vejo, morreu. Mas Jesus falou que está dormindo, não morreu. E nesse momento, você e Jesus começam a brigar, entenderam? Se Jesus vencer, vocês vão dizer também, ele está dormindo, não morreu. Logo ele vai acordar. Mas se eu vencer, não, ele está morto. Então, na vida espiritual, os olhos que nós enxergamos é diferente dos olhos que Jesus enxerga. Então, o meu pensamento e o pensamento de Jesus muitas vezes são diferentes. Não é que às vezes é diferente, muitas vezes é diferente. Então, nesse momento, se vocês somente conseguirem fazer isso na vida espiritual, a vida espiritual se torna muito fácil. Quando eu vejo, tá morto, podre, virou pó, independente do que eu veja. Mas Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Se Ele falou que está vivo, então está vivo. Se você se tornar nesse tipo de pessoa que pode crer nisso, desde então, a sua vida espiritual se torna incrível. Se Jesus falou, está vivo, e eu também disser que está vivo, então nós nos tornamos um coração. Se Jesus falou que está vivo, e no meu coração também ele está vivo, então nosso coração está igual. Então nosso coração, se o coração de Jesus fluir para dentro de mim, então o poder de Jesus vai fluir para dentro de mim, então mesmo que eu tenha doença, essa doença já não é mais problema, entenderam? Então mesmo que eu me depare com uma dificuldade, se eu tiver com Jesus, e daí se eu tenho problema? Isso não é problema. Jesus não é ser humano como nós, ele é Deus. Ele é capaz de fazer o que o ser humano não pode fazer. Isso é Deus. Entenderam? Eu já falei várias vezes isso. A gente fez o programa de Good News Corps. E por um ano os jovens vão e fazem esse trabalho voluntário. Então esse ano faz uns 10 anos. E lá na Libéria, na África, tinha o John Choi, que foi fazer esse trabalho voluntário. E um dia, esse jovem estava dormindo à noite, e de repente, à noite, ele falou que sentiu alguém dando uma ferroada no pé dele. E ele olhou ao redor assim e não viu ninguém. E ele, novamente, voltou a dormir. Quem foi que fez isso? E no dia seguinte, de manhã, ele acordou de novo. Nossa, ontem à noite eu estava dormindo e eu acho que alguém deu uma ferroada, uma agulhada no meu pé. Quem foi? Será que não foi um escorpião? Ai, que escorpião, o quê? Não tem escorpião no nosso quarto. E passou. E de manhã, de repente, esse jovem, ele sentiu que o corpo dele não estava legal. E ele estava indo no banheiro e desmaiou.
E desculpa falar isso, mas aí ele começou a urinar e defecar nas calças. E o missionário daquela igreja, ele ficou assustado. João, acorda! E bateu no coração dele porque tinha parado o coração. E aí levaram ele para o hospital e o médico olhou e falou, leva para casa porque ele já está morto. Esse jovem, ele foi picado por um escorpião. Então, mesmo que você acabe de ser picado e venha para o hospital direto, já é difícil você viver. Mas esse veneno já se espalhou por todo o corpo dele. Nós não podemos fazer nada, leva embora. Não, por favor, nos ajude. Não podemos fazer nada com ele, vai embora. Ele foi para 3 hospitais diferentes e disseram que não dava. Por favor, nos ajude. Aí deixaram ele deitar ali e deram uma injeção nele. E agora ele já estava morrendo. E aquele pastor daquela igreja da Libéria me ligou. Pastor, o Senhor, ele está morrendo, pastor. Fala com calma, para de chorar, o que está acontecendo? Pastor, o Senhor, ele foi picado pelo escorpião, está morrendo, pastor. E esse estudante, ele também sabia que estava morrendo. E antes de morrer, ele morava em Dallas, né, Estados Unidos. E antes de ir para a África, o pai dele foi para o aeroporto, deu um abraço bem forte nele. Ele queria somente receber esse último abraço do pai e morrer. E aí ele ligou. E eu falei para esse missionário. Eu posso falar com o Che Yohan? Sim, pastor. Yohan, olha, atende o telefone do pastor, atende. E eu falei com aquele estudante que estava morrendo por causa da picada do escorpião. Yohan, você está escutando a minha voz? Sim, pastor. Você disseram que foi picado por um escorpião africano. Então, esse veneno chegou até o seu coração e não consegue mais tirar esse veneno de você. A sua pressão está caindo e você está morrendo. Os médicos disseram que você não vai conseguir mais viver 2 horas. Yohan, tem uma coisa que eu quero te dizer. Escuta bem. Você está me escutando? Sim, pastor. Hoje de manhã eu acordei e estava lendo a Bíblia. E eu li Isaías capítulo 40, versículo 31. E em Isaías capítulo 40, versículo 31, está escrito o quê? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Está escrito ali. Yohan, a palavra da Bíblia, todos os 66 livros da Bíblia, são palavras de Deus. Deus nunca mentiu. Yohan, se você quer vencer esse veneno do escorpião, você precisa de uma nova força, Yohan. A Bíblia diz, Deus diz na Bíblia, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Deus deu essa promessa. Você somente espere no Senhor. Olhe para o Senhor.
Isso não é a palavra do pastor Oxupark, isso é a palavra de Deus. Se por acaso você esperar no Senhor e se Ele não te der nova força, Deus é mentiroso. Quem é que vai acreditar num Deus mentiroso? Deus jamais mente. Entendeu, Ioan? Se você esperar no Senhor, Deus, conforme a sua promessa, vai te dar uma nova força. Com certeza. Então você vai poder vencer fortemente o veneno do escorpião. Você não pode vencer o veneno do escorpião, mas Deus também pode vencer o veneno do escorpião. Eu falei para ele. Ioan, você entendeu o que eu te falei? Sim, pastor. Tá bom, então. A partir de agora, espera só no Senhor. Olha para o Senhor. Espera no Senhor. Então, com certeza, Deus vai te dar uma nova força. Todos os 66 livros da Bíblia são palavra de Deus. Nenhuma palavra dentro dessa Bíblia é mentira. Eu acredito nessa Bíblia. A partir daquele momento, Deus começou a trabalhar de uma forma incrível. O Ioan, ele estava morrendo. Ele sabia disso também. Ele estava com tanta dor no corpo, né, que ele pensava, eu preferia morrer logo de uma vez. Mas depois que ele escutou aquela palavra, ele abriu a Bíblia e viu, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus dá uma nova força. O Ioan falou, Deus. Ele pensou até agora há pouco que ele ia morrer. Mas se eu esperar no Senhor, conforme a sua promessa, o Senhor vai me dar uma nova força, então eu vou poder viver. Sempre quando tem esse problema, quando eu vejo, parece que ele vai morrer ou vai viver, isso não importa. O importante é o que diz a palavra de Deus. Por isso, todos os dias lendo a Bíblia, a palavra diz assim, então foi assim, assim, assim. O Ioan, ele esperou no Senhor. Deus, eles estão dizendo que logo eu morrerei. Mas, se eu esperar no Senhor, o Senhor disse que me daria uma nova força. Senhor, eu acredito que o Senhor me dará uma nova força. Até pouco tempo atrás, o coração dele, ele pensava que tinha morrido. Ele já tinha morrido no coração. Como já estava morto, eu queria morrer logo de uma vez. Eu queria só um abraço do meu pai. Ele só tinha esse tipo de coração. Mas essa palavra, entrando no coração do Ioan, eu vou poder viver. Se eu esperar no Senhor, o Senhor vai me dar uma nova força. Eu vou poder viver. E depois de um tempo, ele caiu no sono. E começou a roncar, e dormiu. E era de madrugada. A enfermeira que estava de plantão passou e estava na frente da cama do Ioan. E essa enfermeira pensou, eu acho que ele já morreu. A enfermeira pensou, né? Mas ele estava respirando e estava com pulsação. Mas sabe o que era o mais incrível? Naquele monitor de batimento, a pressão dele estava aumentando. E estava aumentando. Porque antes estava assim, que nem uma minhoquinha, né? Estava bem fraco o batimento, mas de repente estava pá, pá, pá.
E a enfermeira ficou apavorada. Doutor, aconteceu um milagre, olha, tá subindo a pressão dele, doutor. Ela começou a gritar. E o médico veio correndo e a pressão dele subiu. E no dia seguinte de manhã, o Cheon acordou. Aí falaram, tudo bem com você? Tudo bem. Sabe o que aconteceu ontem? Você defecou, urinou tudo nas calças, eu lavei tudo. Sabia? Lavei as mãos umas 1000 vezes e te trouxe para o hospital, sabia? E o pé dele estava todo podre já, cheio de veneno. Esse é o pé cheio de veneno. Estava podre assim. E tinham que raspar toda essa podridão, porque tinha veneno. Mas porque ele não podiam dar anestesia, porque ele ainda estava com veneno no coração. E aí eles tinham que fazer essa cirurgia nele sem anestesia. E tinham que amputar a perna, mas depois de um mês ele foi curado, perfeitamente. E ele voltou para os Estados Unidos. Agora ele está em Los Angeles. Em 2013... ele realmente encontrou uma linda mulher e se casou com ela. Incrível, né? Sim. E agora é o pai de 2 crianças. E ele está trabalhando pela IYF em Los Angeles. E às vezes o Cheon, ele testemunha. Outra vez no Skydome também ele testemunhou, né? Nossa, mas ele não fala igual a mim, ele fala detalhadamente. O Cheon, disseram que ele estava morrendo porque foi picado pelo escorpião. Da Coreia até a Libéria, então demora umas 18 horas de avião. Eu posso mandar médico, posso mandar remédio, porque quando o médico chegar lá, ele já morreu. Mas eu não mandei remédio, nem mandei médico para ele. Eu só mandei a fé. No coração do Yoan, entrando a fé, o Cheon, ele somente poderia morrer sendo picado por um escorpião. Mas o Cheon de fé é o mesmo Cheon. Mas antes de ter fé e depois de ganhar fé, é um Cheon completamente diferente. Se hoje à noite vocês também ganharem a fé, se vocês acreditarem em Jesus Cristo, se o seu coração fluir com o de Jesus Cristo, a paz de Jesus Cristo vai entrar no seu coração. O amor de Jesus Cristo vai fluir para o seu coração. Então vocês se tornarão pessoas amorosas, pessoas de paz, pessoas de fé. Por mais que você seja um sujo pecador, mas se a justiça de Jesus entrar no seu coração, você se torna justo. Se a santidade de Jesus entrar no seu coração, você se torna santo. Se a pureza de Jesus entrar no seu coração, você se torna puro e limpo. E assim você vai ter a mesma forma de Jesus Cristo. Então, o que nós temos que fazer para isso? Nós temos que unir o nosso coração com Jesus. Entenderam? Sim. O coral, por um mês, eles foram de cidade em cidade, né? Quando eles passaram pela Cordilheira do Rock também, teve neve, né? E eu perguntei, o que o coral mais gosta? O que vocês querem comer? Eles, eu quero aquele macarrão chinês, o que eles mais querem. Eu fiquei tão agradecido, porque a coisa mais barata na Coreia é esse macarrão chinês. Na frente da nossa casa, tem uma casa de macarrão chinês e é muito gostoso. Mas o normal é como R$18 e o porção dupla é R$24. Então, mas se você pedir que tenha porção dupla, fica igualzinho, né? Então, você pede 2 pratos e uma porção dupla. Aí vai ser R$12 por cada pessoa, né?
E se você comer assim uma porção simples, é R$18. Então, a comida mais barata e gostosa pra gente é esse macarrão chinês. Então, 150 pessoas comerem esse macarrão chinês. Eu perguntei para a diretora do coral, né? Ali na frente da nossa casa. Ai. Vamos comer, vamos para um lugar mais perto. É 30 minutos daqui. Não, vamos comer lá a próxima vez então, tá? Eu gosto tanto de comer e aí eu só falo de comida, me lembrei do macarrão chinês de novo. Ai. Eu vou só tomar uma aguinha para me aguentar, tá? O que é unir o coração com o de Jesus? A minha esposa. Vamos comer macarrão chinês de molho? Não, eu quero macarrão chinês de caldo. Isso não é unir o coração. Por mais que eu queira comer macarrão com molho, se a minha esposa quer comer macarrão com caldo, então eu não vou mais querer o macarrão com molho, eu quero com caldo. Fácil, né? Fé eu falar... Se Jesus quer macarrão com caldo, eu não posso falar que eu quero com molho, entenderam? Por mais que eu gosto de jjangpyeon, se Jesus quer jjajangmyeon, então eu vou comer jjangpyeon, como Jesus Cristo quer. Então, vamos falar em outras palavras. Então, Lázaro morreu, mas Jesus falou, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Jesus falou isso, não é? Sim. É ou não é? Sim. Então, Jesus falou que Lázaro não morreria. Mas ele morreu. E quando ele morreu, o que aconteceu? Jesus falou, essa enfermidade não é para a morte. Mas no coração de Marta e Maria, tinha que coração? Morreu, mas morreu. Então é um coração diferente do de Jesus, entenderam? Mas as pessoas que acreditam em Jesus falou que meu irmão não morreria, que não é essa enfermidade, não é para a morte. Então, por mais que ele tenha morrido, ele não morreu. Então, quando a gente entra no nível da fé, acontece assim. Entenderam? Antes de ganhar fé, quando eu vejo morreu, tá vivo, tá morto, tá vivo, tá morto, isso é meu julgamento. Isso é morte. Quando eu vejo morreu, não está respirando, não está mais tendo batimento, morreu. Isso é o meu julgamento, entenderam? Mas as pessoas que acreditam em Jesus, quando eu vejo, parece que morreu. Mas se Jesus falou que está dormindo, então está dormindo. Porque eu acredito mais na palavra de Jesus do que no meu pensamento, amém? Amém. Se vocês somente chegarem nesse nível, a vida espiritual se torna muito fácil. Então, se eu falar de uma forma mais simples, dessa forma, eu estou rejeitando, negando a minha pessoa. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que negar a minha pessoa. Não estou falando para negar a palavra do marido, mas eu estou falando para se negar o seu pensamento. Quando eu vejo meu julgamento está vivo. Mas se Jesus falou que está morto, então está morto. Então quando eu vejo está morto, mas o meu julgamento é de estar morto. Mas se Jesus falou que não está morto, então não está morto. Isso é acreditar em Jesus Cristo. Digam amém uma vez. Amém. Quem quer viver desse jeito, levanta a mão uma vez. Realmente, essa conferência é tão maravilhosa, né? Todo mundo ganhou fé assim, já. Isso é ter fé. Amém. Então vamos continuar. Cadê o botão de ligar? Estava ligado, desculpa. Então, vida espiritual.
Por que a gente não consegue ter vida espiritual? Porque a palavra de Jesus é verdade. Mas Satanás trocou o nosso pensamento. E ele faz com que todo o nosso pensamento, cada um deles seja diferente de Jesus. Quem? Quem fez isso? Satanás. Quem? Satanás. Isso é fluir o coração, entenderam? Isso é fluir o coração. Se vocês souberem disso, então a vida espiritual se torna muito fácil. Em 1962, eu acreditei em Jesus Cristo. Eu recebi o perdão do pecado. Mas até antes de 1962, eu frequentava a igreja. Mas eu roubava muitas coisas. Cometia muito roubo. Naquele tempo, a gente tinha a guerra da Coreia, né? E era uma época muito difícil para se viver. A gente ia para a escola, mas 30% dos alunos eram órfãos, não tinha pai nem mãe. Muitas pessoas do meu bairro viviam somente mulheres e não tinha marido, né? Porque muitos morreram e não conseguiam plantar, né? Porque e assim a gente passava muita fome, a gente comia muita coisa estranha, não tinha nada que eu não pudesse comer. Tem várias coisas que eu como bem, né? Macarrão chinês, macarrão japonês. Mas em 1962, naquele tempo, porque eu tinha tanta dificuldade, o que eu queria fazer? Eu queria me inscrever no exército, né? Os soldados normais servem 3 anos, mas os vocacionais, eles servem por 7 anos. E eu fiz aquela prova, e tudo deu certo, né? Tava tudo muito bem, mas aí depois teve o exame físico e o meu dente frontal estava um pouco quebrado e por isso eu fui reprovado. Isso foi em 1962, no mês de maio. E aí o médico, ele assinou o meu cartão, mas era diferente da assinatura dos outros. Aí eu pedi para ele, por favor, me ajude. Aí esse médico falou, olha, mesmo que eu aprove você e peça demissão, depois não vai adiantar, porque o seu dente frontal aparece, todo mundo consegue ver. E naquele dia eu fiquei tão preocupado, né? Eu pensei, até a escola vocacional não deu certo, para ir para o Japão não deu certo, tudo fracassou, nada deu certo. E no final, é só você, na verdade ali, naquele lugar, era só você entrar na fila que você passava. E aí eu percebi, tudo que eu sabia, eu pensava, tá errado. No começo, sempre eu pensava que ia começar bem, ia dar certo, mas depois de 50% passado, parecia que não ia dar certo, 70%, 80%, eu vi, não dá certo. E tudo que eu fazia, fracassei. E naquele tempo, o que eu pensei? Se eu fizer as coisas conforme o meu pensamento, com certeza eu vou fracassar. Eu não tenho como acreditar em mim mesmo. Olha, pessoal, vou falar um pouco mais. Deus falou para Noé. Vi a maldade do homem que se corrompeu na terra e vi que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Você faz uma arca, porque eu vou destruir essa terra com a água. Noé, desde então, ele começou a clamar. Pessoal, Deus falou que essa terra que está cheia de corrupção, ele vai destruir com a água, com o dilúvio. Vamos construir uma arca. A palavra de Noé, e Noé escutou a palavra. É? As pessoas escutaram. Deus vai destruir essa terra com o dilúvio, então a gente tem que fazer uma arca mesmo. Então isso é ter o mesmo coração com o de Deus.
Mas algumas pessoas dizem, ai, que chuva o quê? Não vai chover nada, vai chover um pouco e depois vai parar. E Noé fez a arca. Ô Noé, o que você está fazendo? Ah, eu tenho que fazer a arca, né? Você acredita que vai realmente chover? Se Deus falou que vai chover, então vai chover, não é? Ai, até parece, olha o céu azul que tá. Não vai chover nada. Então, na genealogia de Adão, Satanás trabalha. Então, quando a gente vê em Efésios capítulo 2, está escrito assim, né? Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, no versículo 2, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Tem um espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele é o príncipe da potestade do ar. Tem um espírito que atua nos filhos da desobediência. Esse espírito está nos arrastando. Se vocês pararem para pensar cuidadosamente na sua vida, vocês podem sentir o espírito mal trabalhando na sua vida. Ah, eu quero parar de fazer jogo de aposta, eu quero parar de jogar, eu quero parar de me drogar, eu quero parar de beber. Assim eu não vou conseguir me formar na faculdade, eu tenho que parar de jogar, eu tenho que parar. Assim eu não vou conseguir me formar. Se eu continuar a viver assim, não, eu tenho que parar de jogar para me formar na faculdade. Mas eu quero parar de jogar. Mas tem uma outra força que fica me arrastando para jogar. Eu quero parar de jogar. Então, eu jogar não é meu coração. Eu quero parar de beber, eu quero parar de jogar jogo de aposta, eu quero parar de me drogar. Então, fortemente, tem um espírito que me arrasta a beber, a fumar, a me drogar. Eu penso que é meu pensamento porque surge dentro de mim. Mas a Bíblia está falando o quê? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Às vezes, vocês têm um coração lascívio, não é? Porque Satanás fica colocando, e ele começa a encher esse coração lascívio. E aí, quando vira desse tamanho a lascívia do seu coração. Vocês são enganados pensando que esses pensamentos são seus, mas não são. Então, por isso, você tem que abandonar o pensamento de Satanás e tem que seguir a palavra de Deus. Ai, se chover por acaso, então acho que eu também tenho que fazer a arca. Mas aí Satanás fala, que chover o quê? Não vai chover não. Que vergonha, olha o Noé ali. Olha, todo mundo está zombando dele. Ai, não tem problema, não precisa fazer arca nenhuma. O pensamento de muitas pessoas. Esse espírito mau está nos arrastando para termos um pensamento, um coração diferente do de Jesus Cristo, da palavra de Deus. Mas muitas pessoas, sendo arrastadas pelo espírito mau, partem de Deus e pensam outra coisa. Na época do dilúvio de Noé, as pessoas não morreram porque adulteraram, porque mataram, porque roubaram. Não é porque elas cometeram muitos pecados, mas é porque elas tiveram um coração diferente do de Deus. O maior pecado desse mundo é ter um coração diferente do de Deus. É o maior pecado. Por isso, quando surge um coração diferente do coração de Deus, não queiram seguir seu pensamento. Isso foi o diabo que colocou dentro de mim. Vocês têm que perceber isso, entenderam? Então, quando vocês veem, com certeza não é. Com certeza, parece realidade que Lázaro morreu. Mas se Jesus falou que não morreu, então não morreu. Acreditar nisso, isso é verdadeira fé. Acreditar no quê? Acreditar mais na palavra de Deus
do que no meu pensamento. Quando eu vejo, não é, parece que está errado, parece que a palavra de Deus está errada, mas na verdade a palavra de Deus é que está certa, porque Deus, a palavra de Deus é Deus. As pessoas, para não poderem acreditar dessa forma, Satanás fica trabalhando e as pessoas são enganadas e acabam rejeitando a palavra de Deus. Um dia Deus falou para Abraão: Abraão, sim, Deus, a sua esposa Sarai, não chamai mais de Sarai, mas de Sara, ela te dará um filho. Abraão riu. Como para um homem de 100 anos vai nascer um filho e a Sara já tem seus 90 anos, já não tem nem mais o costume das mulheres? Não faz sentido isso. Abraão estava com o mesmo coração de Deus ou diferente? Diferente. Então, no livro de Gênesis está escrito assim. Mas quando a gente vê no Novo Testamento, a gente vê em Romanos, está escrito o quê? É uma palavra bem diferente. Romanos capítulo 4, versículo 18. Romanos 4, 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será tua descendência. 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Quando a gente vê aqui, a Sara, sua esposa, quando ele escutou pela primeira vez que Sara teria um filho, como um homem de 100 anos vai poder ter um filho? Ele não acreditou, porque tinha um coração diferente. Mas Deus falou, não, tua esposa, Sara, vai ter um filho. Abraão falou, não dá. E Deus falou, dá. Mas quando a gente viu Romanos 4, é bem diferente. O que quer dizer isso? No começo, Abraão pensava que era assim, mas um dia ele se arrependeu. Eu fui muito arrogante. É verdade, se Deus falou que eu vou ter um filho, eu vou ter um filho. Como eu posso ser arrogante falando, Deus, eu não concordo? Não, Deus, com certeza, eu acredito que o Senhor vai me dar um filho. E Abraão trocou o coração, entenderam? No começo ele não acreditava. É assim que vocês têm que acreditar, entenderam? Como? Como quem? Como Abraão. No começo o pensamento dele dizia que não vai dar. O meu pensamento é assim, mas eu já estou velho, a minha esposa já não tem mais costume das mulheres, ela está velha também, mas se Deus falou que eu vou ter um filho, eu vou ter um filho. Isso é fé. Não é que vocês têm fé desde o começo. Abraão também tinha um coração diferente do de Deus no começo. Moisés também tinha um coração diferente. Pedro também tinha um coração diferente do de Deus. Deus falou para Pedro, né? Tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Não, eu nunca negarei o Senhor. Mesmo que eu morra contigo. Não, mesmo que eu tenha que morrer, eu não vou te negar, Senhor. Mas conforme a palavra de Jesus, negou ou não negou? Por isso que tem que acreditar na palavra de Jesus. Mas sabe o que é mais importante? Não é acreditar de qualquer jeito, mas é acreditar mais na palavra de Jesus do que na palavra, no meu pensamento. Mas acreditar mais no quê? Na palavra de Jesus. Ali no fundão, responde. Então, quando eu vejo, parece que não dá. Mas se Jesus Cristo falou que vai nascer, então vai nascer. Quando eu vejo, parece que morreu. Mas se Jesus Cristo falou que está vivo, então está vivo. Amém? Amém. E a Maria não acreditou em Jesus, né? Ela pensou, se Jesus viesse para curar ia ser bom. Mas ela não acreditou. E assim começou a luta entre Jesus e a Marta Maria. Jesus falou, tirai a pedra do túmulo. Por quê? Jesus quer fazer Lázaro ressuscitar. E a Marta, não, já faz 4 dias que ele morreu, já está fedendo. Se abrir a pedra, tira a pedra, vai feder mais. O que quer dizer isso? Que ela está rejeitando a palavra de Jesus, não é? Sim.
E Jesus falou de novo: não te disse eu que se creras verás a glória de Deus? Amém. Naquele momento, sim. Se eu acreditar, vou ver a glória de Deus. Então Jesus vai curar meu irmão. Sim, eu acredito. Tirai a pedra. E tiraram a pedra. Lázaro, vem para fora. Aconteceu algo inacreditável, não é? Aquele que estava morto, reviveu. Então, porque ele estava todo atado, ele não podia andar. Então, ele deve ter saído assim, né? Porque estava atado. Aí Jesus falou: tirai a atadura. Isso é verdadeira fé. Para ganhar fé, eu não posso estabelecer meu pensamento. Por quê? Meu pensamento quem deu foi Satanás. Mesmo que pareça que não é nada, mas eu tenho que me negar. Quando eu vejo, parece que não vai chover. Mas se Deus fala que vai chover, então vai chover. Entenderam? Sim. Vocês não estão com frio, né, agora? Mas se não está nevando, mas se Deus fala que vai nevar, então vai nevar, né? Agora está claro, mas se Deus está falando que está escuro, então está escuro. Então, por mais que eu veja que está claro, se Deus falou que está escuro, por quando eu vejo, parece que eu não posso ter filho, mas se Deus fala que eu posso ter filho, então eu posso ter filho. Então, quando eu não falo o meu pensamento, mas falo a palavra de Deus, isso é fé. Parece que meu pensamento é mais confiável, mas a palavra de Deus diz que se ele está vivo, então ele está vivo. Amém? Amém. Quando eu acredito nisso, o seu coração se torna um com o de Jesus. Se o seu coração se tornar um com o de Jesus, a graça de Jesus se torna graça no seu coração, a paz de Jesus se torna paz para você, a felicidade de Jesus se torna a sua felicidade. E todo o poder de Jesus entra em nós. E assim Jesus nos transforma de uma forma incrível. Amém? Amém. Então acreditar em Jesus não é eu me esforçar, fazer algo zelosamente. Mas se Jesus falou, vai chover, então Jesus vai chover. Se Jesus falou que vai chover e eu disser, não vai chover não, então isso é acreditar em mim mesmo. Então isso é maldição. Por mais que eu veja que não vai chover, mas se Jesus falou que vai chover, então vai chover. Por mais que eu veja que Lázaro morreu, se Jesus falou que está vivo, então está vivo. Por mais que eu veja que a filha de Jairo morreu, se Jesus falou que está dormindo, então está dormindo. Então, por mais que eu veja que aquelas águas são águas nas vasilhas de pedra, se Jesus fala que é vinho, então é vinho. Amém? Amém. Então, quando você joga fora o seu pensamento e aceita a palavra de Deus, seu coração se torna um com o de Deus. E assim Deus pode trabalhar na sua vida. Eu pensava que era pecador, porque eu cometia muito pecado. Mas o que a Bíblia diz? Que Jesus não se lembra mais dos meus pecados. Que Ele já lavou todos os meus pecados mais brancos do que a neve. Com certeza eu tenho pecado. Com certeza eu cometi muito pecado. Eu sou pecador. Mas se Jesus falou que eu sou justo, então eu sou justo. A pessoa que confia em si mesmo, não, eu sou pecador. Eu cometi muito pecado. Não, eu cometi muito pecado. Sim, eu cometi muitos pecados. Mas se Jesus fala que eu sou justo, então eu sou justo. Amém? Amém. Vocês vão acreditar no quê? No seu pensamento ou na palavra de Deus? Romanos, capítulo 3, versículo 23, está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. No versículo 24 está escrito: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus falou que gratuitamente por sua graça, Ele me justificou. Se Jesus falou que eu sou justo, então eu sou justo. Não, eu sou pecador. Não, isso não é o teu mesmo coração que Jesus. Se Deus falou que eu sou justo, eu sou justo.
Se ele falou que eu sou santo, eu sou santo. Se Deus falou que está vivo, então está vivo. Se Deus falou que está morto, está morto. Independente do meu pensamento, isso não importa. O importante é a palavra de Deus. Até agora eu acreditava no meu pensamento, mas porque dentro do meu pensamento tinha um plano de Satanás, eu não posso acreditar no meu pensamento, eu tenho que acreditar na palavra de Deus. Então, você vai se tornar um coração como o de Deus. Nesse momento, o Espírito Santo vai poder trabalhar na sua vida. Já passou bastante tempo, vamos terminar por aqui. Pessoal, o que vocês acharam hoje à noite? Quando os seus pensamentos for diferente da palavra de Deus, o que vocês têm que fazer? Se você quiser cometer a Jamione, Deus também, então vai ser bom. Mas quando o seu pensamento é diferente do de Deus, então vocês têm que se negar. O que eu vi, o que eu decidi, o que eu sinto, rejeita, nega tudo isso. Jesus falou que quem quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo. Por mais que eu veja com os meus olhos e tenha certeza disso, mas os meus olhos, o meu pensamento estão errado. A palavra de Deus que é certa e exata. Acreditar em Jesus Cristo, para acreditar em Jesus Cristo a gente tem que aprender isso. Se meu coração não se tornar um com o de Jesus, se o meu coração se unir com o de Jesus, o meu problema se torna de Jesus e Ele vai resolver todas as coisas. Pelos mais de 50 anos que se passaram, eu tive muitas dificuldades, mas eu acreditei em Jesus. E eu pude ver incrivelmente o trabalho de Deus. Se vocês acreditam em Deus, quando o seu pensamento for diferente do de Jesus, vocês vão acreditar em quem? No seu pensamento ou na palavra de Jesus? Quando o seu pensamento é diferente da palavra de Deus, a pessoa que acredita na palavra de Deus, essa pessoa acredita em Jesus. Todos, assim, quando vocês acreditarem na palavra de Deus, eu acredito que vocês são um com Deus e Deus vai trabalhar. Vamos orar. Vamos todos fechar os nossos olhos e abaixar as nossas cabeças. Até agora, nós pensávamos que os nossos pensamentos, o que eu acreditei, o que eu experimentei, enxerguei era verdade. Mas os meus pensamentos são diferentes da palavra de Deus. Mas nesse momento, no que vocês têm que acreditar? Vocês têm que se negar e têm que acreditar na palavra de Deus. Nessa pessoa, o Espírito Santo vai trabalhar vividamente. Hoje à noite, vocês escutaram a palavra. Que vocês abandonem todos os seus pensamentos e quando vocês, acreditando na palavra de Deus, seguirem essa palavra, eu acredito que Deus vai resolver todos os seus problemas. Vamos orar. Amado Deus, Marta e Maria, elas acreditaram mais no seu pensamento do que na palavra. Abraão também acreditava mais no seu pensamento, mas depois ele abandonou o seu pensamento e quando acreditou na palavra de Deus, Deus trabalhou. Hoje à noite também, independente do nosso pensamento, tudo que nós pensamos é errado, independente de como nós acreditamos e como nós sabemos que o Senhor permita com que nós possamos nos tornar pessoas de fé, acreditando na sua palavra. Assim também como Cheioan estava morrendo por causa do escorpião, pela promessa de Deus ele foi curado. Dessa mesma forma que o Senhor também faça nós vencermos todas as coisas, que o Senhor abençoe todas as pessoas aqui presentes e que a graça de Deus esteja sobre todos nós. Nós te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.